Olá pessoal, meu nome é Pedro e esse é o canal eBytes Brasil. E nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo da montagem de um sequencial com 3 LEDs usando esses componentes. Se você tiver tempo e se tiver paciência, é só me acompanhar. Para essa montagem vamos precisar de 3 resistores de 10K, 3 resistores de 180K, 3 capacitores de 4,7 microfarad, 3 LEDs da cor da sua preferência, 3 transistores NPN de sinal, já aviso que eu vou usar o BC547, e uma placa base para soldar os componentes. Também precisamos de solda, soldador e 20 centímetros de fio fino e uma fonte de 12 volts. O esquema é esse aí na tela, e quem quiser copiar, pare o vídeo e faça print do frame onde está sendo mostrado o esquema. Agora vamos aí ao passo a passo. Bom, vamos ver se aqui vai dar para fazer um passo a passo. Então, de cara aqui, para fazer o nosso circuito, eu vou precisar aí de 3 transistores, 3 LEDs, 6 resistores, 3 capacitores eletrolíticos. Então é isso. Vamos ver se a gente consegue montar isso. Então 3 resistores de 10K e 3 resistores de 180K. 3 transistores BC547 ou um NPN de uso geral. Os capacitores são eletrolíticos, aqui eu tenho de 4,7, mas também tenho um de 4, aliás, eu acho que 2,2. E é isso, vamos ver se a gente consegue montar então. Bom, toda montagem ela sempre leva um pouco da experiência, do tempo, vontade e, acima de tudo, conhecimento. E na eletrônica hoje é fácil de obter, né? Eu diria que até bem tranquilo. Eu vou usar aqui, nem limpei a ponta do soldador ainda. Nem limpei a ponta do soldador. E vou tentar soldar assim. Se eu consigo. Esse soldador aqui, vai ver que ele tem esse aqui seria o positivo, né? Não é o que eu estou soldando não. Então eu estou soldando errado aqui, já para ver se explode tudo isso. Vamos lá. Como dá para ver, a ponta do soldador está suja. Então eu sempre faço isso aqui de uma forma que a linha de alimentação, seja positiva ou negativa, ela corre pelas laterais. Então isso facilita a memorização de qualquer circuito. Pode ver que eu vou colocar os componentes aqui no meio. Primeiro ponto. Vou sair daqui para pegar um bombril. Então, um bombril aqui. Já achei aí um pedacinho de bombril. E vou limpar a pontinha do dito soldador. Eu não gosto disso aqui, tá? Eu não gosto desse troço aqui porque ele gasta solda e não solda onde eu quero. Então eu uso um outro método, que é o método tradicional. Bom, para começar, a gente vai precisar usar um transistor
Aqui a gente tem, esse dá para ver aqui, BC 548, 547 na verdade, mas é a mesma coisa, BC 547, 548, para essa aplicação é igual. Se eu virar o lado chato dele, para mim ele tem emissor, base e coletor. Então eu vou usar esse ladinho chato aqui, ó, esse ladinho chato aqui, para soldar ele no lugar adequado. Então vamos lá, soldar aqui. Veja que pelo fato de eu ter ilhado tudo isso aqui com solda, agora facilita muito para mim. Porque eu só dou um pontinho ali e eu já tenho a solda, porque uma solda cola na outra. Apesar, né, de que a solda que está embaixo na placa de circuito impresso é uma solda de 70% de chumbo. Uma solda bem ruim para eletrônica, mas serviu para aquilo que eu queria, que era justamente fazer com que eu tivesse uma placa para fazer minhas brincadeiras. Então, o LED, que é soldado no coletor do transistor, veja só, ele tem um lado mais curto e um lado mais comprido. Então, o lado mais curto do LED é ligado no coletor do transistor. E vamos ao próximo passo, que é soldar isso. Então eu tenho aqui, ó, a solda, tá? E eu vou soldar isso aqui para depois soldar um resistor. Esse resistor tem a função de limitar a corrente que vai circular no transistor. Eu não testei isso aqui em 12 volts, não sei se vai funcionar, se não vai, mas é a forma que eu tenho aqui de colocar. Então, um resistor de 10K, certo? Lembrando aí que o resistor não tem que escolher lado para ser ligado, ao contrário do LED e do transistor, que precisam ser observados os lados que vai ser ligado. Então, vamos soldar aqui. Vê que no soldar aqui soltou o LED. Então aqui eu tenho, ó, vou dar um toquezinho aqui no LED. Eu soldo o LED, solto o resistor. E vice-versa. Então, aí nós vamos ter que fazer uma jogada. Pronto. Agora está feito aqui. Olha, se eu quisesse fazer um teste de transistor, eu já poderia. Mas eu acho que até já vamos fazer, né? Então eu tenho um pedaço de fio aqui. Esse fio já está descascado de propósito. Já tirei a casca dele. E o motivo é simples. O motivo é que, como eu disse, eu vou fazer meu circuito no meio da linha do positivo e a linha do negativo. Vou soldar aqui. E vou soldar aqui. Pronto. Agora, aqui é o meu positivo e eu preciso soldar esse resistor aqui no positivo. Então eu tenho que confirmar aqui para ver, né, se eu não cometi nenhum erro e a ligação ali está boa. Sempre conferindo essas ligações. Então vamos fazer aqui o seguinte, ó, memoriza. Aqui é a linha do positivo. Agora vamos fazer um outro,
que vai ser a linha do negativo. E o meu circuito vai ser desenhado ali dentro. Eu quero dizer que no passado eu usei essa técnica, mas só que não tinha ilha em PCB não. Quando eu comecei, a técnica que eu usei foi essa aqui, mas só que era pregado numa tábua de madeira. Cada pontinho que eu achava que ia ter de solda, eu pregava um pedacinho de fio de cobre. E assim eu fui soldando, ia soldando os componentes ali. Então aqui eu tenho também que ligar o emissor do transistor ao negativo. Tá aí, ó. E agora vamos soldar aqui também para completar a ligação. Então aí está, eu tenho o negativo e o positivo. Agora, se eu precisasse um circuito testador de LED, talvez eu já tivesse um. Porque se eu tiver com a alimentação ligada e fizer esse circuito aqui, colocando o dedo na base, o transistor vai permitir que a corrente circule através do LED e o LED vai acender. Será que vai 12 volts? Olha aí, é bem fraquinho, ó. Bem fraquinho. Isso quer dizer também que o LED acenderá muito pouco. Então eu já posso modificar meu circuito para vendo só? Então já tenho um testador de LED nesse circuito aqui, ó. Bastaria tirar o LED daqui e colocar outro no lugar e colocar um dedo no positivo, outro dedo na base e o LED acende se o LED estiver bom e ligado correto, senão o LED não acende. Aqui para essa ligação eu preciso que o LED fique polarizado. Uma coisa que eu quero dizer é o seguinte, eu fiz com isso aqui com ele ligado, por experiência, mas as ligações, para quem não tem experiência, e que de repente eu também estou colocando aqui de uma forma que talvez algumas pessoas não consigam assimilar, mas estou colocando de uma forma didática. Por quê? Porque eu quero que o máximo de pessoas consiga fazer. A eletrônica é algo espetacular. Então, quando o cara faz um negócio que fica frustrado, ele não quer mais fazer aquilo, porque não conseguiu fazer. Então, agora, desse jeito aqui, ó, o LED vai ficar aceso. Ok? Então, vamos dar um pingo de solda aqui. Para não ficar muito complicado, para não ficar muito feio, eu vou desligar aqui. Pronto. Desliguei para não fazer o circuito ligado. Agora eu preciso fazer um outro estágio igual a esse. Mais uma vez, eu tenho aqui que fazer a mesma ligação que eu fiz nesse transistor, eu tenho que fazer com esse outro que eu vou ligar agora. Então eu já vou aproveitar aqui, vou soldar o fio do negativo no negativo. E também já vou posicionar aqui o transistor para que, lembrando que esse aqui é emissor, esse aqui é o base, o coletor e o lado chato com as letras está virado para mim. Então já é uma forma de lembrar da identificação. Eu lembrei e lembro sempre assim. Ok? Então eu tenho aqui agora
soldar o coletor. Da mesma forma que o outro, eu preciso fazer as ligações corretamente. Nesse caso aqui eu vou soldar o resistor de base, que é o 180K. Acho que eu não mostrei o outro, né? 180K. Eu vou soldar antes do resistor de coletor ali. Então, não precisaria soldar na placa de circuito impresso, mas eu soldo justamente para ela segurar todos os componentes, que é assim que deve ser. Então aqui eu vou fazer um pingo de solda, e esse pingo de solda já vai fazer função dupla. E agora eu soldo a base desse transistor nesse resistor. E que eu já tenho o segundo estágio pronto. Praticamente pronto, né? Então eu tenho emissor aqui, coletor ali. Agora mais um LED. Mais um LED, olha só, o lado mais curto do LED vai no coletor do transistor e o lado mais comprido vai no resistor. Então vamos fazer a mesma coisa. Eu acho que esse ponto que eu estou fazendo aqui no componente, eu acho que ele não está aparecendo no vídeo. Mas não é problema isso. O importante é como fica a ligação. Então aqui eu dei uma molhadinha de solda no componente. Veja só. E aqui eu soldo da mesma forma. Quando conseguir, né, claro. Dá uma pontinha ali, que essa solda que está na placa de circuito impresso aqui, é uma solda bem ruim, tá? Uma solda bem ruim mesmo. Mas era a que eu tinha naquele momento. Mais um resistor de 10K. Ligado em série com o LED. Vamos ver se aqui se passa menos trabalho agora. Aí está. Então, também temos que fazer a ligação certinha aqui, ligando no positivo. Vamos colocar ali para fazer a mesma ligação elétrica do estágio anterior. Então, teoricamente, ele tem que estar funcionando. Então nós vamos ver isso agora na prática. Vamos dar uma ligadinha aqui. Então agora os dois LEDs devem acender. Os dois LEDs acenderam, tá beleza. Vamos para o próximo estágio. E é mais um transistor ligado da mesma forma que os dois anteriores. Essa configuração de emissor comum. Então eu tenho aqui o coletor, tenho o emissor e tenho a base. Então ele é soldado dessa forma. Então vamos ver se eu consigo soldar aqui. Soldei. Ficou muito perto, né? Então não ficou bom ali não. Vamos soldar mais longe um pouquinho. Vou soldar aqui. Isso vai fazer a diferença depois, tá? Então, cuidado aqui para não esquecer onde é que eu ia soldar. Se por um acaso houver o esquecimento de onde é coletor, base e emissor,
é preciso consultar, tá? Isso aqui não funciona da base do arrisca qualquer coisa. Eu preciso que tenha o emissor, o coletor e a base ligados todos da mesma forma. É só. Então, aqui agora também eu vou soldar o resistor de 180K, que é ligado da base ao positivo. Veja só, eu vou soldar aqui, ó. E depois eu dou um jeitinho de encostar os terminais ali. E aqui agora nós vamos também soldar no positivo. Pode ver que tem que ter um cuidado aqui para não perder a ligação da forma como ela deve ser feita. Verificar, ver se está certinho. E agora a gente também pode colocar a base desse transistor nesse resistor. Vamos lá. Olha. Um circuito desse não funciona se um só componente desses estiver com defeito, tá? Se um LED estiver queimado, se um capacitor estiver aberto, tudo isso influencia na ligação, no funcionamento. Então é preciso ter certeza que todos os componentes estejam funcionando. Então, se comprar um LED novo e não testar, existe a possibilidade do circuito não funcionar, tá? Porque mesmo novo, ou aparência de novo, que é assim, ó. Você vai lá no negócio aí de eletrônica, numa loja de eletrônica, compra um LED lá. Mas o camarada já testou ele tipo numa tensão que não era apropriada para ele. Queimou, mas ele coloca lá de volta na gaveta, ninguém fica sabendo. E quando o usuário leva, pode levar um componente com defeito. Então aqui eu tenho dois terminais, um mais curto e um mais longo. O mais curto é ligado ao coletor do transistor. E o outro, ó, não soldou, tá? Mas eu vou soldar o outro e vou dar um. Esse terminal aqui não está muito bom de soldar, não. E o problema é simples. É sujeira no componente. Eu me esqueci de passar a lixa. Daí tem que esquentar o suficiente para queimar a sujeira. Mas isso não vai interferir no funcionamento, ó. Então agora falta ligar o resistor de 10K. Como eu disse, o resistor de 10K é ligado em série com o LED. E toda a corrente que circular pelo LED também circulará pelo transistor. Então a mesma quantidade de energia que passa pelo LED é a quantidade de energia que passa pelo transistor. Agora vamos ver se o terceiro LED também está aceso. Então aqui eu devo ter um circuito com 3 LEDs acesos quando eu terminar de fazer essa soldagem aqui e esse componente parar de teimar aqui. Veja que a ponta de solda do soldador estando suja interfere inclusive na soldagem
não só neste componente específico quando tivesse sujo, mas nos outros também. Então vamos passar aqui um bombrilzinho aqui, de leve, para não riscar nada. E chegou a hora do terceiro teste. Então agora a gente vai ter, espero que esteja tudo funcionando, 3 LEDs acesos. Vamos ver se isso se confirma. 3 LEDs acesos, ok. Agora, a ligação é entre o coletor e a base do transistor. Vamos ver se o terminal aqui alcançaria. Então eu tenho que escolher aqui para ver, ó, vai alcançar. Alcançar, mas vou ter que dar uma jogadinha para frente aqui para poder alcançar de verdade. Ó. Então eu vou colocar o lado positivo do capacitor para o coletor do transistor. Então vamos ver se isso vai dar certo. Limpando por aqui, né? Então vamos lá. Olha só. Então o lado negativo do capacitor é ligado na base do resistor, onde também está ligado o resistor de base, né? 180K. E o outro terminal, no caso o terminal positivo, é ligado no coletor do transistor do meio. Esse capacitor é de 2,2 microfarad. É claro que no final os tempos dos LEDs acesos vai ser diferente, justamente porque esse capacitor não é 4,7 como são os outros dois capacitores. Mas aqui o que importa realmente é a posição correta de ligação do capacitor. Agora vamos fazer a outra ligação, que é ligar outro capacitor. Vamos achar onde é que ele está aqui. 4,7 microfarad. Então o lado positivo do capacitor é ligado no coletor desse transistor, desse primeiro transistor. Mas cuidado aqui, né? Olha só, a base, soldei o terminal negativo na base. Agora vamos soldar aqui o terminal positivo na base do primeiro transistor. Terminal positivo do capacitor no terminal coletor do transistor. Conferindo aqui. Está firme. Agora falta mais um capacitor, né? E agora? Agora o que a gente vai fazer? Vamos pegar um outro capacitor de 4,7 microfarad e fazer ele dar a volta. Mas primeiro eu preciso fazer uma coisa que não vem no capacitor, que é um terminal muito longo. Então eu vou precisar usar pedaços de fio depois que eu soldar esse capacitor aqui no coletor do transistor. Então o positivo desse capacitor também é soldado no coletor do transistor. E agora é preciso trazer o negativo do capacitor até a base do primeiro transistor. Então com essa ligação vai ficar funcionando, fazendo um loop. Como eu não tenho fio comprido que eu pedi para deixar aí, eu vou usar 2 pedaços de fio aqui para mostrar como é que funciona. Então eu tirei um pedacinho de fio do positivo ali e depois eu vou tirar do negativo também. Na verdade eu deixei de propósito para fazer esse tipo de ligação.
O correto é um fio flexível, fino, para facilitar a ligação. Mas aqui, como é cheio da gambiarra, a gente não vive na eletrônica se não fizer gambiarra. Agora eu cortei um pedacinho do fio negativo ali e vou soldar na base desse primeiro transistor, na sequência aqui. E depois eu vou encostar as duas pontas uma na outra e soldar para ver se o circuito funciona. E a gente vai conferir aí. Não fica afobado, não se apavora. Vamos com calma que a gente vai fazer o teste de funcionamento desse circuito. Vê que está piscando aqui na sequência, ó, apenas o tempo entre um e outro não é o mesmo, porque o capacitor preto ali, ele é de 2,2 microfarad, enquanto que os outros dois são de 4,7 microfarad. Então eu desliguei aqui, só para dar uma corrigida. Pode ver, ó, está funcionando legal. Se desfizer a ligação aqui, para de funcionar, tá vendo só? Isso vale para qualquer ligação intermediária também. Vou dar uma soldadinha aqui para ficar mais firme, né? E é isso, né? Não tem mais nada para ser feito. Agora, se quiser trocar os capacitores por outros capacitores, é só trocar e vai obter outras velocidades. E é isso. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Se foi, deixe um like e compartilhe com um amigo. Isso vai ajudar na divulgação do canal. A gente precisa de divulgação. E se ficou alguma dúvida, deixa escrito aí no campo dos comentários. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.